Louvado seja Deus. Quantos louvores maravilhosos, né? Deus é maravilhoso. Infinitamente. Louvado seja Deus. Tem bastante irmãos entrando pela primeira vez. Estamos com 30 pessoas na live. Não é possível chamá-los para que possam se apresentá da sua cidade, porque o tempo não permite, né? Tem obreiros, tem pastor, tem irmãos com violão na mão, todos preparados para uma oportunidade, mas não há mais tempo. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus com o pastor Daniel Teodoro, da cidade de Ribeirão Preto, bem como falou nosso irmão Luiz Felipe. Então, a palavra de Deus com o nosso pastor Daniel Teodoro, de Ribeirão Preto, São Paulo. E as considerações finais com o pastor Tim de Dourados. E também peço as orações dos irmãos para mim aqui no Canadá. Sou carente das orações e que juntos possamos estar servindo a esse Deus glorioso. Amém. Saúdo a todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Todos estão ouvindo corretamente aí? Dá um sinal aí. Estão? Amém. Estamos ouvindo. Veja Deus. Amados irmãos, para mim é um motivo de grande alegria e receber este convite do pastor Luiz Carlos. Fico imensamente agradecido ao nosso Deus por esse culto online e, desde já, quero transmitir também a minha saudação da igreja que está aqui em Ribeirão Preto e aproveitando também a oportunidade de transmitir a saudação dos irmãos que estão ali em Portugal. Estivemos o ano passado ali em Portugal, foi um culto maravilhoso, Deus nos visitou de maneira tão gloriosa, foi ali celebrado também a primeira ceia do Senhor, ali em Portugal. Temos ali transmitindo a saudação ao Geraldo, a sua esposa Silvia, seu filho Pedro, né, que sente de descer as águas ali em Portugal. Temos ali o Marcos, a sua esposa Thalita, temos o Carlos, a Letícia, o Edson, meu filho, a Gisele, tem ali as minhas netinhas, a Clara e a Duda. Então, amados, temos um trabalho que tem se expandido. Começou na cidade de Bitinga, como o pastor Adail, presidente desta obra, ainda mencionou no 49º aniversário da igreja, quando começou em Bitinga, e hoje se expande para todos os estados e agora países, né? Ali nós estivemos no ano passado, esse ano estivemos ali também na França. Uma alma vale muito, né? Mais que o mundo inteiro. E ali pôde estar evangelizando o Álvaro, que está ali na França. Estivemos ali orando, Deus nos visitou de uma maneira gloriosa ali também. E através dali nós entramos em contato com a Mônica ali no Japão. E assim os irmãos podem observar o quanto Deus ele tem concedido graça através, né, desta plataforma, e que ela alcança vários países, vários estados. Eu estou alegre aqui de ter contemplado o pastor Antônio, pastor Tim, pessoas maravilhosas, homens de Deus que têm transmitido a palavra, de pastor Tim já há mais de 40 anos, né, nós nessa caminhada, que Deus o abençoe. Irmãos, sem muitas delongas, vamos meditar em 1 Crônicas, capítulo de número 4, no versículo de número 10. 1 Crônicas 4, versículo 10. Aqueles que puderem depois estar meditando mais profundamente nesta palavra, não quero tomar muito tempo, mas o tempo nos é bem reído, né? Passa muito rápido. Mas os irmãos que possam então, assim, estar meditando em 1 Crônicas 4,
Versículo 10 nos diz assim: porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta graça maravilhosa de podermos estar reunidos, ó Pai, nesta rede, a qual, Senhor, Ele peça a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor, daqueles que têm pedido oração e são enfermos, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão abatidos, ó Pai, alcança com as tuas mãos de poder e misericórdia. Senhor, dai-nos a tua direção, porque dependemos de ti, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, por falar em oração, em falar o poder da oração, Jesus ele já nos é um exemplo, porque Jesus viveu sempre em oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Amados irmãos, como orvalho da vida as flores, assim é para o crente a oração. Nossos cuidados, tristezas e dores, Deus sabe através da nossa oração. Então, nós podemos nesta noite ver como o Senhor age através do pedido, do poder da oração, em que pela qual, se ao final deste culto online, se fosse dar a oportunidade para muitos dizerem o que Deus operou através do poder da oração, ficaríamos aqui até mais de meia-noite ouvindo, porque Deus verdadeiramente, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem era Jabes? Jabes, ele era realmente ali descendente, né? Aqui nos fala da genealogia de Judá. E quando uma vez eu lia o livro, logo na meu início da minha fé, eu encontrei esse texto, mas na genealogia a gente não, geralmente só fala dos descendentes. Mas o escritor ele abre aqui uma aspas, né? Ele abre aqui esse precedente e fala de Jabes. Eu até achei muito interessante, muitos irmãos podem achar interessante quando está falando de uma árvore genealógica de descendentes e, de repente, aparece uma história inusitada aqui nesse texto, nesta história. Então, nós vemos que Jabes, quem era esse Jabes, esse jovem? Esse jovem, ele teve, através do seu nascimento, já para sua mãe, uma amargura, porque ela teve dores ao ter este filho. E essa dor não foi uma dor comum para a mãe de Jabes, foi uma dor de quase ela perder a vida. Então, ela colocou o seu nome de Jabes, que quer dizer amargura. Antigamente, então, eles colocavam o nome com um símbolo, um significado. Então, Jabes tinha este nome. Nós sabemos que na Bíblia tem muitos nomes que têm o seu significado, como Moisés, né, salvo das águas, como Esaú, de peludo, né, porque ele nasceu bem peludo, como Noemi. Noemi, ela agora pediu que não chamasse mais de Noemi, mas de Mara, porque a sua vida foi uma vida amarga, né, onde ali ela estava. Mas, irmãos, e nós vemos aqui como Jabes, ele fez esse pedido tão ousado, como ele conhecia este Deus tão poderoso. Jabes, ele era dessa descendência de Judá. E Judá era filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Abraão é aquele que, em Gênesis, no capítulo de número 12, obteve ali promessas do Senhor ao sair da sua terra, no meio da sua parentela. O Senhor lhe mostraram uma terra e o Senhor fez promessa a ele. Então, nós sabemos que
Jabes, ele tinha um conhecimento, mas como Jabes tinha esse conhecimento? Tinha por tradição os hebreus, os judeus, de ensinarem os seus filhos ao Deus que eles serviam, que a família servia. Então, nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, no versículo de número 7, intimarás os teus filhos, né, o teu filho, ao levantar, ao andar, ao deitar, ao caminhar, ensinar aos seus filhos o Deus Todo-Poderoso. Ó Israel, diga, ó Israel, o teu Deus é o único Deus, é esse Deus que os patriarcas ensinavam de geração em geração. Então, assim, Jabes, ele teve um suporte, Jabes, ele teve um conhecimento de tudo que ele estava passando, mas que se ele clamasse ao Senhor, ele obteria uma resposta. Nós sabemos que nem toda oração é respondida de imediato. Nós vemos que Isaac, ele tinha a Rebeca, sua esposa, era estéril. Isaac, ele orou instantemente. Sabe, irmão, que orar instantemente? Ele orou instantemente durante 20 anos, para que assim o Senhor abrisse a madre da sua esposa. Nós vemos que Jesus ali no jardim do Getsemane, ele orou também instantemente, que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Então, assim, amados, para a oração, e o Senhor Jesus também nos ensina em Lucas, no capítulo de número 18, né? O dever de orar sempre e não desfalecer. Orar, perseverar em oração é difícil, mas quando assim o fazemos, obtemos um resultado glorioso. Nós vemos, então, que Jabes, ele tinha, então, ali um suporte, ele tinha um ensinamento, ele ouviu falar dos seus pais. Então, Jabes, nos seus dias, ele era talvez um jovem, ou cresceu um menino triste, por ter este nome, porque na tradução era uma pessoa amarga, era uma pessoa que trouxe dor. E isso talvez ele era até mesmo tido por um jovem, uma criança que era colocado de lado. Talvez muitos tinham assim, faziam até mesmo como nos dias de hoje, né? Que as pessoas zombam de uma pessoa quando tem um defeito físico ou cor ou coisa semelhante. Mas Jabes, como nos diz a palavra, ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E quando eu medito nisso, eu vejo que, ao fato dele ser o mais ilustre entre seus irmãos, é porque ele era um jovem de oração, é porque ele buscava a Deus, o Deus de Israel, esse Deus que nós conhecemos agora o seu nome, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, a vida eterna, a qual, quando nós pedimos, ele atenta para nossas súplicas. Então, assim, amados, Jabes, ele invocou o Deus de Israel. E olha só o pedido que ele fez. Olha só que ousadia que ele teve e que nós devemos ter na oração, na certeza, na fé que Deus está nos ouvindo e que ele responde a nossas orações. Não importa quanto tempo você está orando, não importa o momento em que você está passando por uma aflição, não importa o vale que você se encontra, o importante é você perseverar em oração. Jabes pediu para que o Senhor o abençoasse muitíssimo. Não foi pouco, muitíssimo. Jabes pediu para que o Senhor ampliasse os seus termos. Jabes pediu para que o Senhor, que as mãos do Senhor fossem com ele. Jabes pediu para que nenhuma aflição viesse sobre ele. E nos fala a palavra de Deus, que Deus concedeu o que ele tinha pedido, louvado seja Deus. Então, assim, nós sabemos que a oração ela tem um efeito, e todos quantos oram com fé
tem que haver um efeito na oração, tem que haver uma resposta na oração. E nós vemos aqui que Jabes, ele pediu para que Deus o abençoasse muitíssimo. Com certeza Deus o abençoou. Ele pediu para que ampliasse os seus termos. Ao falar em ampliar termos, eu conheço um certo jovem, né? Um certo varão, que ao seu tempo do seu casamento, ele não tinha praticamente nada, foi morar de favor em um cômodo, em um quarto. Após algum tempo, ele perseverando em oração, ele alugou 2 quartos. 2 quartos não, um quarto. Uma casa, né? Um quarto e uma cozinha. E ele continuou pagando aluguel, mas também em oração, em vigílias, em madrugadas buscando ao Senhor. E para resumir esse testemunho, hoje ele tem várias propriedades, de um quarto, depois um quarto e uma cozinha. Hoje ele tem várias propriedades, tem uma chácara de 2.500 metros. Então, assim é quando nós oramos a Deus, confiando na sua graça, ele amplia os nossos termos em todos os sentidos, não somente na vida financeira, mas na vida física e na vida espiritual. Na vida física foi o que Jabes pediu para que nenhuma aflição viesse sobre ele. Muitas vezes a pessoa passa por uma certa aflição, várias, e vem de contínuo passando. Muitas vezes a pessoa diz até um karma dessa pessoa, mas não. Jabes pediu para que não viesse nenhuma aflição sobre ele, e na verdade não veio, porque Deus concedeu. E se nós formos, amados, ouvintes da palavra, observar o que nos diz a palavra de Deus através do poder da oração. Nós vemos lá em Josué, no capítulo de número 13, se não me falha a memória, em 19, 20. Ali Josué estava numa batalha contra os amorreus. Josué ali estava numa batalha ferrenha, numa batalha que estava travada, e eles, o exército, precisava vencer. E quando agora eles estavam conquistando a vitória, Josué percebeu que ia demorar um pouco mais de tempo para eles concluir, então, aquela batalha. E Josué percebeu que também iria cair à tarde, anoitecer, e, consequentemente, os inimigos iriam fugir, porque já estavam perdendo. Mas Josué, aos olhos dos filhos de Israel, ele diz: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Ele estende as mãos e ali o sol para. A lua se detém, os dois firmamentos param, até que eles vencem toda aquela batalha, louvado seja Deus, porque o Senhor era com ele. Então, amados, quando nós oramos com fé, certamente o Senhor é conosco, ele está nessa peleja, ele está nesta batalha. Então, assim nós podemos ver que o Senhor, ele deu a vitória. Algo que até para hoje os cientistas ficam embasbacados. Como o sol parar, como a lua parar, isto é impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê na oração e que busca verdadeiramente o Senhor. Então, assim, nós podemos ver também a oração de Elias. Elias estava ali no Monte Carmelo, agora num desafio com os profetas de Baal, e nós podemos ver que ali eram 450 profetas, mais o de Assera, era um total de 800 a 850 profetas contra um profeta. E para ali eles decidirem qual era o verdadeiro Deus, o que fosse o verdadeiro Deus que eles seguiam. Então eles fizeram aquele desafio ali, e a maioria conhece como foi aquele desafio. E agora, quando os profetas de Baal, que ali Elias faz, então, esse desafio, eles preparam o seu altar para Baal. E nos diz a palavra que desde a manhã até
até o meio-dia, eles clamam a Baal, 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 não responde, Baal, e chegando quase ao meio-dia, eles começam com as suas lanças, com as suas facas se retalharem, gritando para que Baal pudesse lhe responder, mas nenhum som veio de Baal, é claro que nem poderia vir. Por sua vez, Elias, ele até zombava daquele povo. Cama mais alto, quem sabe ele intentou uma viagem. Cama mais alto, quem sabe ele está dormindo. Cama mais alto, quem sabe ele está falando. E eles, então, se retalharam em nada. Agora, quando chega a vez de Elias, Elias agora repara. Observe bem, amados. Elias repara agora o altar do Senhor, o altar de Israel que estava derrubado. Irmãos, o altar estava derrubado. Precisava agora restituir novamente o altar para que ele pudesse oferecer ali um sacrifício vivo ao Senhor. E eu abro um parente e digo: como está o seu altar diante de Deus? Para que Deus responda também à oração, é necessário que possa, sim, levantar o seu altar. Em que forma ele está? Mas Elias ali então pega 12 pedras e ali levanta aquele altar. Ele ali levanta o altar e prepara aquele altar, pede para que faça um rego em volta do altar, manda encher de água ali, pôr bastante água mesmo ali naquele altar. Irmãos, pela graça do Senhor, eu estive ali em Israel, eu estive ali no Monte Carmelo e algo me chamou a atenção. É um monte muito alto, mas eu olhava para todo lado, não há nenhuma fonte nem água. Coisa interessante. O nosso Deus faz coisas que, se nós não cremos por fé, nós não acreditamos. Eu fiquei olhando para todos os lados ali, aí comecei a meditar. Quando é uma ordenança de Deus, Deus faz algo do impossível. Então, ali, Elias, ele repara o altar do Senhor. E ali, ele clama ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Ali ele clama, pedindo ao Senhor para que mostre àquele povo que o Senhor é Deus e que o Senhor havia ordenado ele ali para que ele fizesse todo aquele trabalho que o Senhor havia ordenado. E Deus ouviu a voz de Elias e mandou fogo sobre aquele altar que queimou toda aquela pedra, se tornou em pó e lambeu toda a água. E todos eles então puderam dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então ali o nosso Deus foi glorificado e verdadeiramente só o Senhor é o nosso Deus. Eu sei que muitas vezes tem irmãos, tem pessoas que estão nos ouvindo de perto, de longe, e que muitas vezes está passando por uma situação difícil, assim como um dia também eu passei com meu filho, a qual era pequeno na época. E interessante que é doído para um pai, para uma mãe, ouvir do médico dizer: olha, pai, agora é só Deus. Irmãos, como é dolorido. Mas nós que temos um Deus, a qual foi mencionado desde o início, através dos louvores de testemunho, nós recorremos, porque a Bíblia nos diz no Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É nesse momento de angústia que você deve olhar para o alto, olhar para os montes de onde vem o seu socorro. E então, naqueles dias, eu havia marcado um culto no meu lar e naquela semana meu filho deu entrada no hospital, já desenganado dos médicos. Eu orei instantemente. Aquele quadro dele era para durar, no mínimo, um mês. E durante uma semana, o Senhor deu vida novamente a ele. Eu havia marcado aquele culto no meu lar, havia convidado meus colegas de trabalho, e quando eles souberam, a minha chefe diz: então não vai haver mais culto no seu lar. Eu falei: não, vai sim,
vai em nome de Jesus. Eu tinha uma fé tamanha que o Senhor ia restaurar a vida dele antes do culto. E foi realmente numa semana, no final da semana, ele deu entrada no início e no final Deus deu graça. Então, assim, nós podemos ver que o poder da oração, e ali nós tivemos o culto e Deus nos abençoou. Um segundo fato foi quando o meu outro filho, a médica disse, olha, ele tinha 3 meses de vida e ele tinha uma hérnia no umbigo, uma criança de 3 meses de vida. A médica pediatra disse, se ele chorar à noite, ele pode ir a óbito. E, fatalmente, naquela noite, ele começou a chorar e não parava mais. Eu e a minha esposa ficando aflita, eu coloquei os meus joelhos e comecei a orar. Era por volta de umas 10 horas. Era uma hora, quase 2 horas da manhã, e eu buscando ao Senhor. Como nos diz a palavra de Deus, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Chegando uma certa horário da madrugada, eu já não estava mais aguentando de ficar naquela situação de orar e orar e não havia o resultado. Até então, eram umas 2, quase 3 horas da manhã, aí fui me deitar, ele havia acalmado e a minha esposa também, nós fomos deitar. E no outro dia, nós nem havíamos percebido, mas quando a minha mãe chegou para uma visita, quando nós fomos dar por conta, fomos olhar o umbigo dele, que era bem visível, era bem grande, aquele umbigo dele tinha voltado ao normal. Foi um milagre glorioso, que pela qual até hoje eu fico meditando como o nosso Deus, ele é poderoso. Porque nos diz no Salmo 147, olha só o poder do nosso Deus. Ele conta as estrelas e chama a cada uma pelo seu nome. Nós que muitas vezes moramos na cidade, nós não conseguimos ver muita estrela, mas se a pessoa for ao campo, numa fazenda, numa chácara, num sítio, à noite vê ali como uma cortina de estrelas. E o nosso Deus chama a cada uma pelo seu nome. Ele conta e chama cada uma pelo seu nome. Então, olha só o poder do nosso Deus quando nós dobramos os joelhos e temos que ter a convicção, a certeza do Deus poderoso, do Deus maravilhoso em que nós servimos. Se nós formos adentrar ou falarmos mais e mais daquilo que Deus tem realizado, e nós vemos que Jabes, ele conseguiu aquilo que ele almejava. Eu acredito, como ainda nesse dia, pude ouvir o testemunho da irmã a respeito da perna, né, do seu parente, que praticamente iria precisar amputar, mas através da oração Deus deu vitória. Então, assim, o nosso Deus, ele é ontem, hoje e é eternamente. Ele não mudou, ele tem o mesmo poder. Agora depende de nós, da nossa confiança, daquilo que nós temos depositado aos seus pés. Então, assim, sempre falando do poder da oração. Quantas vezes ainda neste domingo, um culto maravilhoso, um culto abençoado aqui em Ribeirão Preto, um jovem casado dizia o seu problema, a situação financeira, a qual abala muitos lares, quando a pessoa paga aluguel, quando a pessoa paga um carro, quando a pessoa, muitas dívidas, acaba se tornando, muitas vezes, entre o casal, até uma discussão, até briga, até o diabo aproveita da situação e entra e causa até, muitas vezes, dissensões entre o casal. Mas eu disse para ele, tudo que você está me falando eu já passei. Uma certa feita, eu não tinha dinheiro para ir para o culto. Eu sempre dou esse testemunho, porque não há algo tão glorioso quando Deus ele prova o seu amor para conosco. E eu ia caminhando para a igreja, era uma semana de oração, e eu só tinha uma passagem. A minha esposa ficou com meus filhos em casa, porque eu só tinha uma passagem. Então, eu desci para o culto.
Era mais ou menos 1h30 de caminhada, uns 10 a 15 quilômetros. Eu tinha por volta, nessa época, de uns 30 anos, graças a Deus. Porque hoje, talvez, só Deus dando graça, nos meus 60 agora. Mas, como muitos, né, caminhando ou está passando, dizendo, mas onde está o meu Deus? Mas que Deus é esse que eu estou servindo? Que situação é essa que eu estou passando, que eu estou me deparando? Na minha vida conjugal, está de perna para o ar, o meu lar, a minha vida espiritual, tudo. Mas, amados, Deus nunca dá além do que aquilo que você, irmã, suporta. Deus dá sempre na medida. E eu caminhava ali pensando comigo, mas Senhor, que situação é essa que eu estou passando? Pensando comigo, com a minha Bíblia na mão e caminhando, e pensando comigo dessa forma, dessa maneira. Mas o nosso Deus, que é conhecedor dos nossos corações, ele se aproximou de mim através do seu Espírito. Eu senti a presença dele naquele momento. Eram umas 7 horas da noite, ou menos, eram umas 6 horas. Então ali eu senti a presença de Deus dizendo, o Jordão, você não vai passar só. Eu tenho dó de ti. Aquele louvor, eu comecei então a cantar. O Jordão, eu não passarei só. E ali as minhas lágrimas começaram a descer. E aí eu senti mais firmeza. Não vi nem quando eu cheguei na igreja, lá no Ipiranga, do outro lado da cidade. O Senhor deu uma força tão grande. Hoje, amados, para a glória do Senhor, qualquer momento que eu quiser fazer uma viagem, como eu tive em vários países, eu tenho dinheiro suficiente para isso. Olha só o que Deus nos faz pela sua graça, pela sua misericórdia, não porque eu sou merecedor, eu sou ainda devedor, mas olha só o que Deus nos faz. Então, quando você não tem nada, mas persevera na oração, não fica reclamando com seu vizinho, com seu, até mesmo com o pastor, mas dobra o seu joelho em oração. Eu sempre tive isso. Do que adianta muitas vezes eu falar para o pastor naquela época? Talvez ele só ia me dar um conselho e é bom, mas o melhor é você dobrar o seu joelho e falar diretamente com o Pai, porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem em abundância para dar. A palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo de número 3, no versículo 20, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, amados, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito esses efeitos. Nós, na verdade, não somos justos, mas o Senhor intercede por nós e justifica a nossa causa num momento mais difícil. Então, ali nós podemos ver que Deus ele tem movido as suas mãos em nosso favor. Então, amados irmãos, a primeira vez que eu estou participando dessa live, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo pastor Luiz Carlos também, que me convidou da outra vez. Eu estava um tanto ocupado e também eu não tinha muita prática de fazer essa participação. Mas eu creio que nesta noite, para mim, foi uma noite maravilhosa. E eu acredito que os irmãos ali em Portugal, vou passar para o Álvaro também na França, e assim aos irmãos da Argentina, que Deus continua fortalecendo, olhando somente para o alvo, não olhando nem à direita nem à esquerda, porque nos diz os Salmos, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha somente para Jesus, que muitas são as lutas, mas quando nós olhamos para Jesus, ele nos ilumina, ele nos deixa o caminho bem claro para nós seguirmos. Então, neste momento, eu quero agradecer a esta oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. O meu coração está cheio de alegria por ver esses amados nesta batalha, e esta batalha nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra
com o pastor Tim para que dê encerramento do culto desta noite.